Bom dia, boa tarde, boa noite e quiçá boa madrugada, dependendo do horário que você esteja assistindo a este vídeo ou ouvindo a este podcast. Está começando a volta do PC Explica. Esse quadro aí que já está no número 38 está voltando. E hoje, para começar, eu gostaria de falar para vocês sobre o amor platônico e a clínica da atualidade. Como se encontra, como se vê, e trarei um exemplo prático aqui, um estudo de caso para vocês acerca disto. Em primeiro lugar, ao falarmos de amor platônico, é importante nós entendermos primeiro de onde surgiu esse termo. Aqui, ó, Banquete de Platão, esse livro aqui, o Banquete de Platão, talvez seja, ou eu esteja errando dizer talvez, porque eu acredito que ele deve ser mesmo, o primeiro grande compêndio da história da humanidade a se falar acerca daquilo que nós chamamos de amor. Lembrando que na Grécia Antiga, o termo amor ele não era usado como nós usamos hoje, certo? O termo era eros. Eros, que é a raiz etimológica de erótico, a raiz etimológica de erotização, tá certo? Então, o Eros ele era muito ligado a essa questão do Deus Eros, que era o Deus do amor, certo? Então, entender o que era Eros era entender como se amava, era entender o que de fato seria o amor, ok? Então, nesse compêndio aqui sobre o amor, Platão ele vai trazer diversas versões e entendimentos do que é o amor. E aqui fica um tanto quanto óbvio que ele deu voz àqueles que ele mesmo não acreditava na teoria acerca do que seria o Eros. Então, após todos terem a sua voz e falarem um pouco sobre o que para eles são o amor, se vocês quiserem eu posso trazer depois aqui o que esses outros pensadores inseridos aqui no Banquete de Platão falam. Eu posso trazer. Mas o principal é o seguinte: no final, como sempre, em todos os seus mais de 30 escritos, a voz está com Sócrates. Sócrates, então, vem defender a sua tese acerca do que seria o Eros, do que seria o amor. Então, para Sócrates, na voz, ou melhor, para Platão, na voz de Sócrates, Eros seria nada mais, nada menos do que desejo. Ou seja, eu amo o que eu desejo o que eu amo. Sendo assim, faz-se necessário entendermos também qual é o conceito de desejo. Então, o que é o desejo? O que eu desejo? Bom, nesse ponto daí é vital que possamos compreender que desejo é nada mais nada menos uma inclinação àquilo que eu não tenho. Eu demando um afeto àquilo que eu não tenho. Logo, eu desejo. Então, eu só posso desejar aquilo que eu não tenho. E se desejo é amor, então eu só posso amar aquilo que eu não tenho. Com isso daí, o Platão aqui no seu banquete, ele vai nos trazer o primeiro grande conceito do amor, do eros, que é justamente a questão de que eu amo, mas eu amo através do meu desejo. Eu amo o que eu desejo e eu só posso amar o que eu não tenho. Logo, eu amo a mulher que eu não tenho. E quando eu a tenho, fica impossível de amá-la, já que inerentemente o desejo só é vinculado àquilo que eu não tenho. Nós poderemos aqui também abrir um parênteses para falar sobre a questão do pêndulo de Schopenhauer. Não sei se vocês conhecem. O pêndulo de Schopenhauer é basicamente o seguinte: o Schopenhauer ele vai dizer que nós constantemente estamos vivendo, balançando a nossa vida toda em um pêndulo.
De um lado, a ânsia de termos, ou seja, o desejo daquilo que nós não temos, a ânsia de termos. E do outro lado, nós temos o tédio de obtermos. Porque enquanto nós não temos, nós ansiamos, nós lutamos, e aí o prazer, a felicidade estaria correlacionada a esse campo da luta, do desejo de conquistar aquilo que eu não tenho. Quando eu conquisto aquilo que eu não tenho, então eu passo a ter o tédio. Logo, eu começo a angustiar devido à recompensa da minha busca. Bom, fechando esse parênteses do pêndulo de Schopenhauer, para que vocês possam entender que ele é um pensamento bem mais novo, obviamente, do que o de Platão, mas é um pensamento que casa muito bem com o Eros platônico, com o Eros através da voz do Sócrates, que é justamente o de eu só posso amar, eu só posso desejar, eu só posso ter prazer na minha jornada para conquistar aquilo que eu não tenho. E quando eu tenho, não tenho mais desejo. Não tendo mais desejo, não tenho mais amor. Não tendo mais amor, eu tenho tédio. Havendo o tédio, eu tenho a angústia. A angústia de ter aquilo que eu sonhei. A angústia de ter aquilo que eu desejei. E como nós vemos isso hoje na clínica? Bem, hoje na clínica nós vemos diversos pacientes que eles anseiam em ter um emprego, anseiam em ter uma namorada, em ter filhos, em comprar um carro novo. E quando tudo isso chega ao seu alcance, eles percebem que as expectativas não foram correspondidas. Então todo aquele amor, todo aquele desejo, tudo aquilo que estava no âmbito do quase que impossível, e algumas vezes até mesmo do âmbito do impossível, ele é nutrido a partir de fantasias e expectativas, porque tudo aquilo que eu não tenho, não há como saber de fato como seja. O outro pode descrever para mim a sensação de ter, mas eu de fato jamais saberei como é ter enquanto eu não tiver. Isso abre portas para expectativas, para fantasias. Quando eu consigo, as expectativas e as fantasias, elas não são supridas, porque eu fantasiei, eu elocubrei tanto possibilidades naquilo que eu não tinha, que quando eu tenho, eu vejo que aquilo, tudo que eu imaginei, que eu fantasiei, se torna impossível de ser. Logo, eu venho para a angústia. Eu angustio, eu sofro, e muitas das vezes, é o que nós vemos na clínica, o paciente ele não assume a sua posição de gerador desta expectativa, ele não assume a posição de alguém que nutriu falsas expectativas sobre algo, e então ele demanda esse tédio, demanda essa angústia, demanda esse sofrimento para o objeto de seu desejo. E é aí que nós vemos muitos problemas de relacionamento. Porque às vezes a pessoa ela está entregue ao desejo, à paixão, ao eros, daquilo que não tem, de uma maneira tão grande que gera-se fantasias que é quase como se fosse um contrato, sabe? A pessoa meio que coloca dentro de si um contrato com o outro, e o outro não está nem sabendo desse contrato. Então eu te quero assim, eu te espero assim, eu te desejo assim, porque você tem que ser assim. E aí quando você não é, quando você não supre essa expectativa, quando você não lida com essa demanda do outro, que você não tem nada a ver, obviamente, então o outro joga isso em cima de você. Então é muito comum na clínica, gente. Muito comum mesmo na clínica. Que os pacientes cheguem
reclamando porque o outro lhe decepcionou, porque o outro fez isso, o outro aquilo, o outro não é quem fingiu ser, porque o outro disse, o outro. E quando nós vamos investigar durante o processo psicoterápico, durante a análise, nós vamos entender que a pessoa criou uma expectativa, depositou e muitas vezes até imputou sobre o outro um determinado comportamento que deveria ocorrer, e o outro não é responsável por esse comportamento. O outro, ele não é responsável pela fantasia que você cria. O outro nunca vai ser responsável pelas expectativas que você colocou no outro. Logo, o processo de terapia é muito importante. E o profissional também é bom que ele esteja muito antenado nisso, para que ele não termine distorcendo o que está acontecendo com o seu paciente, certo? Porque veja só, agora eu vou para o estudo de caso que eu falei. Conheço um indivíduo e esse indivíduo, durante esse processo de caminhada do Eros platônico, ele elocubra acerca de uma jovem, seus amores, seus desejos, seus anseios, porque eu a desejo, eu a quero. Porém, ele também deposita nela uma expectativa muito alta de comportamentos que, obviamente, não serão de fato os comportamentos dela, certo? E nisso é o grande problema. E ela está vivendo sua vida. E ele continua lá preso a esse Eros, onde ele deseja tão fortemente ela que ele não vive a sua vida, ele não segue amorosamente com outras pessoas, porque ele espera. Ele tem dentro de si que ela, um dia, um momento, um instante de sua vida, irá olhar para ele, irá entender quem ele é, irá recompensá-lo pela espera, e sendo assim, irá amá-lo, irá desejá-lo e irá torná-lo o homem de sua vida. Assim, nós podemos pensar um pouco juntos aqui em quantas vezes nós paramos a nossa vida, quantas vezes nós deixamos de lado aquilo que pode ser uma alternativa, e uma alternativa muito mais saudável, ou seja, às vezes uma pessoa que realmente tem afetos por você, que nutre afetos, que lhe deseja e que quer depositar em você seus amores, suas paixões e suas fantasias, e você em troca de uma pessoa que não o quer, você termina perdendo alguém que o quer ou a quer. Aqui vai recado para os dois amantes, certo? Então, esse paciente, ele tem essa característica, certo? E durante esse processo, não, mas é porque eu irei esperar por ela, ela irá me perceber, ela sabe que eu gosto dela, ela irá me perceber, ela irá me dar uma chance e nós seremos felizes. E isso eu tive um insight, certo? Enquanto esses pensamentos elocubravam, que foi o seguinte: levanta, por favor, estende o braço, isso aí serve para vocês também, certo? Estende o braço, fica aí de braços abertos e fica 15 minutos de braços abertos. Mas doutor, 15 minutos é muito tempo, eu vou cansar. Pois é, se 15 minutos é muito tempo e você vai cansar de braços abertos, imagine, quiçá, você esperar uma vida toda de braços abertos por alguém. Será que não vai cansar? Será que você não já está cansado, mas você não quer dar o braço a torcer? Será que você não já está no limite da sua espera, mas o seu ego não permite que você assuma que você já esperou tempo demais e que você deve seguir em frente? Então, esse insight, ele serve para que nós possamos fazer o paciente pensar naquilo que está ao seu redor, que está ali circunnavegando o seu sentimento, porém muitas vezes ele não percebe ou ele ignora. E trazer esse tipo de pensamento, confrontá-lo
especialmente quando você confronta, trazendo algo que seja desta forma, que você traz para uma prática, faz com que o paciente entenda que não é errado ele amar, não é errado ele desejar, não é errado ele fantasiar, não é errado ele criar expectativas. O errado é quando ele coloca toda a sua vida amorosa, todo o seu eros, única e exclusivamente em um objeto. E esse objeto, como tal, é um objeto falho, é um objeto humano e é um objeto que pode não querê-lo, não desejá-lo e não dar a ele uma chance de ser feliz. Pensar sobre isso é pensar sobre a vida, porque aqui eu trouxe um exemplo do amor homem-mulher. Mas quantas coisas na sua vida você não deseja e não coloca isso meio que como algo para se obter uma determinada felicidade? O quanto você não já desejou? O quanto você não já obteve desse desejo? E o quanto esse desejo e esse amor não morreu, não faleceu, não se deteriorou na presença deste objeto? Quantas vezes um objeto que era significado forte da sua felicidade, quantas vezes um objeto que direcionava você a um sentido de vencer na vida, de vencer no amor, de vencer na escolaridade, de vencer no mundo acadêmico, quantas vezes esse objeto por si só, quando esteve presente, não assassinou de maneira vil, de maneira cruel, o teu eros, o teu amor, o teu desejo? Então pense, quantas vezes você não se entregou a um desejo que foi morto por ele próprio quando você o alcançou? Será que não devemos realinhar, reentender e recompreender o que é esse eros, o que é esse amor, o que é esse desejo? Sairmos um pouco desse platonismo de apenas amar e desejar o que não tem, mas passarmos para algo mais aristotélico e amarmos e desejarmos aquilo que nós já temos? Pensa aí, guarda no teu coração, elocruba na tua mente, desenvolve, rumina e coloca aqui. O que é que você acha? O que é que você acha disso? Como você, que já é um psicoterapeuta, pode ajudar seus pacientes a não se livrarem, mas lidarem, compreenderem e na hora certa deixarem esse eros platônico? Comenta aqui, deixa aquele joinha, compartilha para ajudar, tá certo? Já segue aqui no YouTube, segue no podcast, segue no Instagram, segue no TikTok, segue no Quai, segue em tudo que é lugar. Eu espero vocês com muito amor, um pouco do amor do Eros, porque eu desejo a presença de vocês que aqui não tenho, mas também muito do amor aristotélico, porque eu desejo estar com vocês, porque a presença de vocês, são os comentários de vocês, são o feedback que me fazem aqui continuar.